três funções sintáticas, né? Ou nome predicativo, a gente viu, né, como é que funciona cada uma dessas funções, como é que identifica cada uma delas, ou nome predicativo, ou nome transitivo, ou nome bivalente. Né? São essas as três funções sintáticas do predicador nominal. O que eu estou fazendo aqui é um breve resgate do que a gente já falou em sala de aula até agora, tá? O outro constituinte oracional, que também vai cair na avaliação de terça-feira que vem, dia 10, é o argumento. E aí nós vamos falar do argumento, dividindo o argumento em duas partes, né? Dividindo o argumento em dois momentos, um momento hoje, na terça-feira, e um momento amanhã, na quarta-feira. Nós temos aula terça e quarta, então hoje falaremos do argumento e amanhã também, para fechar o assunto argumento e podermos chegar à completude dos assuntos para a primeira avaliação. Primeira avaliação, então, compreende estrutura argumental da oração, com os tipos de predicação e identificação de argumentos e predicadores, ou predicadores de argumentos, faz, né? E depois a identificação e classificação de som sintática dos constituintes oracionais. No caso específico da primeira avaliação, vai cair só predicador e argumento, tá? Os dois constituintes que vão cair nessa primeira avaliação de terça-feira que vem, dia 10. Dia 10, terça que vem, a avaliação neste horário aqui, das 20h50 às 10h30. Ok? Hora da nossa aula. Tá bom? Vamos então falar de argumento, página 12 da apostila, por favor. Abram a apostila, página 12, para a gente começar a falar do argumento. Página 12 da apostila. Como de costume, vou lendo e explicando à medida que a gente vai avançando aí na leitura da nossa apostila. Começando com a definição de argumento, que é importante a gente entender o conceito. O argumento é o constituinte oracional que, selecionado ou exigido pelo predicador, contém uma informação essencial, contém uma informação essencial ao enunciado, a fim de que ele seja considerado sintaticamente estruturado e semanticamente compreensível. Quando eu falo de uma informação essencial, eu estou falando daquilo que é de fato importante para a compreensão da frase e para que a frase esteja organizada do ponto de vista sintático, né? Que é sujeito, verbo e complemento do verbo, se o verbo assim requisitar. Então, só para a gente não perder o costume, né? Porque aquela velha frase do quadro, deixa eu lembrar uma coisa. Não morreu, comprou um carro. Isso, muito bom. Né? Se ela não morreu, ela comprou um carro. E se ela comprou um carro, ela vai morrer de acidente. Um carro, vai morrer de acidente na BR-116, alguma coisa vai acontecer com ela. Tá? Sério, para a gente retomar o raciocínio, a maneira de pensar, tá? Ana comprou o carro. Nesta frase tem um verbo de ação. Qual é o verbo de ação? Comprou, o verbo comprar. Aqui é um verbo de ação. Todo verbo de ação é um predicador verbal. Então aqui eu tenho um predicador. Nesse caso, um predicador verbal, porque é um verbo de ação. Todo verbo de ação, um predicador verbal. O predicador, ele exige argumentos. O que é o argumento? É a informação essencial
exigida, selecionada pelo predicador para que aquela frase tenha sentido completo, seja compreensível e esteja estruturalmente completa também. Então, nesta frase aqui, se eu chegar na sala de aula e disser: boa noite, gente, comprou. Quem comprou o quê? Primeira coisa, quem comprou. Precisa de quem comprou. Tá? E segunda coisa, o que foi comprado. Precisa de dois argumentos aí. Tá? Então, quem comprou aqui? Ana. Então, Ana comprou. Portanto, Ana é um argumento. Quem comprou. Mas se eu chegar e disser: boa noite, gente, Ana comprou. Você vai perguntar: comprou o quê? Porque não tem sentido completo sem um outro argumento aqui. Esse verbo exige dois argumentos: quem comprou e o que foi comprado. Nesse caso, o que foi comprado foi um carro. Um carro também é argumento. Ok? Então, argumento, via de regra, é qualquer informação essencial. É importante dizer isso. Qualquer informação essencial que vá fazer a frase ter sentido completo e estar estruturalmente completa, sintaticamente organizada. Tá? Aí, por exemplo, em 17, A, B, C, D, E e F, eu dou exemplos de argumentos. Nesta primeira frase, 17A, Ana adormeceu cedo. Qual é o verbo aí? Adormecer. Adormecer. É verbo de ação? Sim. Então, vai precisar minimamente de um argumento. Vai precisar de quem adormeceu. Quem adormeceu aí? Ana. Então, Ana adormeceu. Eu não preciso de mais nada para Não. entender essencialmente. O cedo que aparece aí é um complemento? Não essencial. É adicional. Vamos pensar assim: o que não é essencial é adicional. Ok? Vamos dividir em duas categorias aí. Professor, o essencial seria como fazer perguntas ao verbo até Isso. achar uma resposta que tenha sentido. Exato. É isso mesmo. É isso que se faz para achar os argumentos. Perguntas ao verbo, quando é predicador verbal, perguntas ao verbo para encontrar as respostas minimamente necessárias para que aquilo faça sentido, tá? Para que a informação faça sentido. Então, a informação aí é Ana adormeceu. O cedo é uma informação adicional. Tanto é que eu posso retirar, se é adicional, eu posso retirar da frase e não prejudicará o entendimento ainda assim, tá? O que é essencial não pode ser retirado porque prejudica o entendimento. O que é adicional pode ser retirado. O argumento é uma informação essencial, não pode ser retirado, tá? Se eu chegar aqui e falar: adormeceu cedo, quem adormeceu cedo? Né? Então, Ana é um argumento, é uma informação essencial, ok? Se eu perguntar, adormeceu quando? Quando não é essencial, porque sem o quando eu entendo a frase. Consegue entender? É isso que eu quero que vocês compreendam. Tem informações que podem estar na frase, mas não precisa para o entendimento da mensagem central. Ok? Que é o núcleo estrutural da oração. Ok? Então, Ana adormeceu seria o básico aí. O predicador adormeceu e o argumento Ana. Tá? É o que precisa aí para o entendimento. Letra B. Sandra vai vender sua moto amanhã. Sandra vai vender sua moto amanhã. Perceba que nesta frase eu tenho uma locução verbal. Dois verbos juntos, formando uma locução, ele tem o sentido de um verbo só. Locução verbal são dois verbos, mas a ideia que eles traduzem é de um verbo só. A ideia é do verbo vender. Vai vender é a mesma coisa que venderá. Está informando que a ação de vender será no futuro. Mas é uma ação só, a ação de vender. Se é verbo de ação, é um predicador verbal. Então, vai vender é uma locução verbal
que funciona como predicador verbal desta frase. Esse predicador verbal está selecionando dois argumentos: quem vai vender e o que será vendido. Quem vai vender? Sandra. O que será vendido? Sua moto. O que será vendido? Sua moto. Teria que ter o sua mesmo? Isso, tem. Quem não é dos outros, é a dela mesmo, que vai ser vendida, entendeu? O que é que vai ser vendido? Sua moto, a moto dela. Ok? Então, observe aí, são dois argumentos. Sua moto é um argumento e Sandra é outro argumento. São dois argumentos. Ok? Tem o amanhã na frase aí, mas o amanhã não é essencial, é adicional. Aí o que é adicional vai ser o que aí? Não interessa agora. Tá? O que para agora não nos interessa. Depois que a gente fizer a primeira avaliação, a gente vai entrar no que é adicional. Mas, por enquanto, eu estou querendo só o predicador dos argumentos, que são os essenciais aí. Ok? Na letra C, no jantar, Esther falou impropérios ao marido. Perceba aí que o verbo é falar, é um predicador verbal, verbo de ação, verbo falar. Nesse caso aqui, quem fala, fala algo a alguém. Então você tem alguém que fala, o que é falado e a quem é falado. Você tem três argumentos aí. Tá? O verbo falar, ele sempre vai exigir três? Não necessariamente. O verbo falar, ele tem várias possibilidades argumentais. É porque tinha outra Tá? frase que era três, essa aí junto três, eu fiquei na dúvida. O verbo falar, ele tem várias possibilidades argumentais, vai depender da estrutura da frase. Tá? Então ele poderia ser assim, ó: a criança falou cedo, meu filho falou cedo. Falou no sentido de falar, de adquirir a linguagem, né? Falou cedo. Então aí falar não tem nenhuma, só tem um argumento, que é o sujeito, meu filho. Tá? Falar pode ser um verbo biargumental também, né? Quem fala, fala algo. Né? Os alunos falaram besteira. Né? Então, aí o sujeito, que é os alunos, mais o complemento do verbo, que é besteira. E pode ser um verbo triargumental. Quem fala, fala algo a alguém, ou quem fala, fala algo sobre algum assunto. Né? Eu posso dizer assim: Joana falou besteira sobre gramática. Né? Então, observe que o verbo falar vai ter estrutura argumental diferente a partir do que está na estrutura da frase. Você tem que analisar a estrutura. Tá? É por isso que às vezes não é tão simples. Né? Porque tem verbos que não são só daquele jeitinho ali. Tem verbo que é mais fácil. Comprar vai ser sempre isso aqui. Ok? Quem compra algo. Essa é a relação aí. Tem dois argumentos. Mas falar, por exemplo, não é sempre um verbo que tem a mesma quantidade de argumentos. Vai depender da estrutura da frase. Tá? Precisa analisar caso a caso. Né? Cada caso é um caso diferente. Por isso que você não deve decorar. Eu não estou passando uma lista de verbos para você decorar a estrutura argumental de cada um. Eu estou fazendo você analisar a estrutura argumental do verbo dentro da frase, para que você perceba o que está ali, é o que você interessa. Por que será? Porque o quando, o onde, o como, de que modo, são normalmente informações adicionais, que a gente costuma chamar de adjunto. Tanto que a gramática tradicional, a tradição gramatical, chama de adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial, lembra dessas coisas? Adjunto é adicional, não é essencial. Tá? E adjunto não é assunto nosso agora. A gente vai chegar lá, no momento certo. Daqui 2 semanas, a gente vai estar falando de adjunto bonitinho e vocês vão estar pedindo a Deus para acabar. Pedindo a Deus para acabar. Que adjunto tem bastante. Nós vamos ver isso lá na frente. Tá? Voltando então, letra C, nós temos aí o verbo falar. Quem falou? Esther. Falou o quê? Impropérios.
falou impropérios a quem? Ao marido. Então nós temos 3 argumentos aí, né? Um predicador verbal, que é falou, e 3 argumentos, que é Esther, impropérios e ao marido. Ok? Caso essa frase terminasse em impropério, já daria. Como é que é? Caso essa frase terminasse em impropério, já daria. Não entendi. Caso essa frase. Poderia ser analisada, né, como uma frase completa, tá? Se não tivesse ao marido aí, ok? Se não tivesse escrito ao marido. Por quê? Porque a gente já viu que o verbo falar tem várias possibilidades de argumentação. Tá? Exato. Não é o caso aí. Trouxe mais uma informação e essa informação também é essencial, que a quem foi falado os impropérios. Tá? Na letra D, todos permaneceram calados depois da discussão. Nesse caso aí, o verbo é permanecer, que é um verbo de ligação. Se é verbo de ligação, não é predicador verbal. Se tem verbo de ligação na frase, significa que o predicador é nominal. O predicador desta frase aí é calados, que é um estado, o estado de todos. Qual é o estado de todos aí? Calados. Peraí. A prioridade não é se tem verbo permanecer. Verbo de ação. Vocês passaram uma semana e jogaram tudo na lata do lixo que aprenderam, foi? Eu disse diversas vezes aqui, quando tem verbo de ação, o verbo de ação é um predicador verbal. Agora, quando não tem verbo de ação e o verbo é de ligação, então o predicador é um nome. Nós falamos disso, falamos sobre o predicador nominal. Volte aí 2 páginas, você vai achar a resposta disso. Maria está doente. Doente é o estado de Maria. Está é verbo de ligação. Está não é predicador, nunca vai ser. Predicador verbal só pode ser verbo de ação. E permanecer é o verbo de ligação, que expressa um estado. Tanto que, observe que está apontando para o estado de todos. Todos permaneceram, quer dizer, estavam permanentemente calados. O estado de todos era calados. Tá? Então, o predicador aí é calados e está exigindo um argumento. Quem estava calado? Todos. Então, todos é o argumento do predicador calados. Ok? Permaneceu é apenas o verbo de ligação. Para que serve o verbo de ligação? Para ligar o sujeito ao predicador. Para ligar a pessoa, o argumento que está sendo selecionado ao seu predicador. Liga o argumento ao predicador e não é o predicador verbal, é um verbo de ligação, portanto, só tem essa função de estabelecer essa conexão. É um elemento de ligação, está ligando. Só isso. Mas não. Tá? Isso foi falado já. Não é assunto novo. Eu não estou explicando predicador nominal, porque foi falado na aula passada, uma semana atrás. Precisamente na quarta-feira, 14 dias. Certo? Ok? Na letra E. Atualmente, os professores trabalham sobrecarregados. Observe que aqui nesta frase eu tenho 2 predicadores. Por que eu tenho 2 predicadores? Porque eu tenho um verbo de ação que é trabalham. Verbo de ação aí, trabalhar. E eu tenho um estado de alguém ou de alguma coisa. Toda vez que eu tenho uma mesma frase, um verbo de ação e um estado de alguém ou de alguma coisa, é porque eu tenho 2 predicadores. Um predicador verbal, que será o verbo de ação, e um predicador nominal, que será o estado aí, no caso sobrecarregados. Trabalham é um predicador verbal e sobrecarregados é um predicador nominal. Coincidentemente, esses 2 predicadores, ambos selecionam o mesmo argumento. Quem é que trabalham? Os professores. Quem é que estavam sobrecarregados? Os professores. Então, os professores, que é um argumento só, é argumento de 2 predicadores. É argumento do predicador verbal, trabalho, e do predicador nominal, sobrecarregados. Mas é um argumento só. Nessa frase aí só tem um argumento. Tá?
A letra E nesse caso, qual seria o predominante? qual seria o quê? Eu fiquei na dúvida, nesse caso, qual seria o predominante? O verbal? Aí é verbo nominal. Não dou. A predicação aqui é verbo nominal. Tem dois predicadores. Um predicador verbal, um predicador nominal, e os dois selecionam um argumento. Que é Então, o os verbo nominal. Ok? O argumento é o argumento, não interessa. É o argumento. Aqui nós estamos falando de argumento. Eu quero saber se vocês conseguem identificar qual é o argumento da frase. Entendeu? Sim. Na letra F, os alunos devem ter acesso ao transporte público. Preste atenção agora para entender a análise dessa letra F. Eu tenho uma locução verbal devem ter. Devem ter, na verdade, significa terão. Devem ter, é terão. Tá? É o verbo ter dividido em dois verbos. Na verdade, é uma locução verbal com o sentido de um verbo só. Então, devem ter é um predicador verbal só, que funciona como verbo ter, ok? No futuro. Terão, devem ter. Ok? Então, este verbo, ou esta locução verbal, este predicador verbal, está exigindo dois argumentos ou três argumentos. Vamos lá para a gente entender. Ele está exigindo dois argumentos. Quem deve ter? Quem deve ter? Os alunos. E o que eles devem ter? Acesso. Eles devem ter acesso. O que é que eles devem ter? Acesso. Agora, preste atenção para entender raciocínio aí. Os alunos é o argumento de devem ter, e acesso também é argumento de devem ter. Estão entendendo isso, sim ou não? Sim. Maravilha. Só que quem tem acesso a alguma coisa. Então, o nome acesso é um nome, não é um verbo. Ele é argumento da locução verbal devem ter, mas ele exige um complemento. Então, um nome que exige um complemento também é um predicador. Ele é predicador e está exigindo o seu próprio argumento. Consegue entender? Acesso a quê? Vou voltar. Quem deve ter nessa frase aí? Vai escrito, devem ter. Quem deve ter? Os alunos. É um argumento. Ok? Devem ter o quê? Acesso. É argumento que devem ter. Ok? Mas quem tem acesso, ou quem deve ter acesso a alguma coisa. O nome acesso está exigindo uma complementação. Quando um nome exige um complemento para si mesmo, este nome é um predicador nominal. Tá? E ele exige um argumento. Porque se ele é predicador, predicador é o quê? É o termo que exige argumento, que exige informação essencial. Tá? Exato. Ele vai ser argumento de um e predicador de outro. Consegue entender? Então, esse termo aí, acesso, repito, ele é argumento de devem ter e é ao mesmo tempo predicador nominal que está exigindo um complemento. Acesso a quê? Acesso a quê, gente? Ao transporte coletivo, por sua vez, será argumento de acesso. Devem ter o quê? Acesso. Acesso a quê? Ao transporte coletivo. Então, ao transporte coletivo é uma informação essencial para completar o sentido do nome acesso, portanto, é argumento desse predicador nominal. Só que esse predicador nominal também é argumento do predicador verbal devem ter. Então, a palavra acesso nessa frase tem duas funções sintáticas. Duas. Quais são as duas funções sintáticas dela? Argumento e predicador nominal. Por quê? Não? Ok? Não entendi. Essa frase seria verbo nominal. Exato. A predicação da frase como um todo é verbo nominal. Tem dois predicadores, um predicador verbal e um predicador nominal. Ok? Por isso que é predicação verbo nominal. Mas observe aí o raciocínio para a gente entender. Na avaliação vai ter um igualzinho. Cala de boca, não falei nada. Tá? Falei nada. Serão quantas questões, professor? 30 mil. Duas. Uma questão
sobre predicação, estrutura argumental. Lembra? Eu até falei como seria. Você tem que dizer qual é o tipo de predicação, qual é o predicador, ou quais são os predicadores, né, se tiver mais de um, e qual é o argumento, ou quais são os argumentos, se tiver mais de um. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a identificação, classificação de som sintático dos constituintes oracionais, a saber, predicador e argumento, que são os dois que a gente vai trabalhar aqui nessa primeira avaliação. Só são duas questões. Ok? Estou dizendo que vai ter uma frase lá, nesse estilo da letra F. Tá? Ele faz uma né? Por isso que eu fiz questão de explicar, para que você saiba que na semana que vem você vai se deparar com isso. Abaixo aí, preste atenção, por favor, agora é sério. A gente precisa continuar, tem muita coisa para falar hoje. Tudo isso aqui é praticamente retomada do que a gente falou até a aula passada. Tá? Preste atenção, por favor. Eu detesto concorrência. Você quer falar, ou é comigo, ou é lá fora. Então aqui a relação é nós aqui, ó. Certo? Abaixo dos exemplos aí você tem a descrição pormenorizada dessa explicação que eu acabei de dar. Tudo que eu falei aqui está aí, tá? Descrito, para que você não se perca. Tá? Página 13, função, classificação do argumento. Vamos lá. O argumento pode ser classificado em dois tipos. Isso agora é muito importante. Dois tipos. O argumento pode ser classificado em dois tipos. Argumento externo e argumento interno. São dois tipos de argumento. Argumento externo e argumento interno. Vamos entender, usando esta frase aqui, que já está no quadro, o processo de argumento, de identificação do argumento externo e do argumento interno. O argumento pode ser classificado em argumento externo quando é uma informação essencial que antecede na ordem direta do enunciado, quando tudo está na ordem certa, né? Sujeito, verbo, objeto, não está nada invertido. Quando tudo está nessa ordem aí, o argumento externo é aquele que antecede o predicador que eu seleciono. E o argumento interno é aquela informação essencial que sucede, quer dizer, que vem depois, na ordem direta do enunciado, que vem depois do predicador que o seleciona. Observe aqui nesta frase. Nós acabamos de relembrar a frase que eu já usei aqui mais de 1000 vezes. Está lá. O predicador comprou. Ele selecionou, olha a setinha que eu fiz aqui, ó. Ele selecionou um argumento aqui e outro argumento aqui. Tem duas setas aqui, tá vendo? Essas setas aqui não estão aqui porque eu sou um retardado mental. Né? Essas setas aqui estão aqui porque elas indicam quem está antes e quem está depois do predicador que está selecionando os argumentos. O argumento que está antes, que precede, que está antes do predicador que o seleciona, é chamado de argumento externo. Ele está à esquerda, né? Ele está antes aqui do predicador que o seleciona. O argumento que está depois, olha a setinha aqui, que está depois, que sucede, que está depois do predicador que o seleciona, é chamado de argumento interno. Isso aqui é um argumento externo. Isso aqui é um argumento interno. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Maravilha. Nesse sentido, é fundamental, é importante destacar que cada tipo de argumento, o externo e o interno, pode exercer funções sintáticas distintas, a depender da estrutura do enunciado, como veremos a seguir. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Hoje, especificamente hoje, eu vou falar do argumento externo e amanhã,
eu falo do interno. Ok? Ado, cada um no seu quadrado. Certo? Para não misturar as coisas. Então, ele que vem antes do predicador que o seleciona. Ok? Argumento externo. Veio antes, ó. Engraçado que quando a gente fala de externo e interno, a gente fala assim, dá a impressão, pelo menos na minha cabeça, que interno é o que está dentro, que é o que está antes, está escondido, e externo é o que está depois, mas é o contrário. Externo é o que vem antes, interno é o que vem depois. Ok? Vamos pensar dessa maneira. Por isso que essas setas, gente, eu disse já isso aqui, vou repetir. Sintaxe é seta. A arte traça setinha. Quem não traça setinha em sintaxe tem uma tendência gigantesca, abissal de errar. Quer errar? É só não traçar setinha. Porque vai chegar um momento que o raciocínio vai ficar tão embolado na sua cabeça que você não vai saber para onde ir na hora de raciocinar. Você consegue raciocinar melhor quando as coisas estão visíveis para você. Aqui está visível, ó. Externo, interno. Isso aqui é para visualizar. Aí você não dá, não fazer isso não, que isso aí é professor que é besta, que fica fazendo essas coisas. Né? Não. Isso é a visualização do mecanismo racional que você precisa utilizar na hora de analisar a língua. Aí você fica aí, não preguiça, fazendo sério. Aí vai querer passar na disciplina. Lógico que não vai passar. Aí é praga do professor? Não. O professor está avisando o tempo todo. Raciocínio. Argumento externo. Vamos lá, por favor. Preste atenção agora. E agora o negócio vai pegar. Certo? Vou apagar aqui que... O negócio não pegou ainda. Está começando a brincadeira agora. Eu sei que o negócio é de espetar, de matar, de jogar na parede, mas não vai pegar. A brincadeira está começando agora, viu, Eduardo? Nada de Eduardo. Acredite. Eu não errei seu nome da outra aula, não. Eu fiz proposital. Tu errou meu nome, foi? Não, na aula passada você achou que eu tinha errado seu nome, que eu tinha falado seu nome de Eduardo. Né? Mas eu não errei. Eu não errei, eu falei proposital porque você estava conversando com ela. Eu sei quem é você. Tu lembra? Viu? Engraçado, tu sabe que é eu. Eu tão apagadinha assim. Pois é. Fique mais. Fique mais. Né? Fique mais. Vamos lá. Página 13. Eu tenho facilidade de memorização. Fisionomia. Cara crachá. Fisionomia, irmão. Argumento externo, página 13. Agora, por favor, vamos prestar atenção, porque é sério. O argumento externo é o termo que, selecionado ou exigido pelo predicador, normalmente precede o verbo ou locução verbal, especificando os traços de pessoa e número que marcam sua flexão, funcionando como sujeito sintático, grifei sujeito sintático, funcionando como sujeito sintático, e designando o ente que pratica, desencadeia, sofre ou experimenta a ação expressa pelo predicador verbal ou o ente a que o predicador nominal atribui característica, condição ou estado. Então, na verdade, toda vez que eu falar do argumento externo, eu estou falando do que a tradição gramatical chama de sujeito. Argumento externo, via de regra, na estrutura sintática da língua portuguesa, é o sujeito da frase. Tá? Olha os exemplos aí: 18A, 18B, 18C, 18D, 18F, 18F e 18G. Vamos lá. Os alunos entregaram as atividades ao professor. Quem entregou? Os alunos. Argumento externo. Perceba que entregaram é um predicador verbal, um verbo de ação, que está exigindo alguns argumentos. Um deles é o argumento externo, os alunos. Exige quantos argumentos aí, professor? Nesse caso, o verbo exige 3 argumentos. Né? Quem entregou,
o que foi entregue, no caso das atividades, e a quem entregou ao professor. Mas os outros são internos, não interessa para nós agora. Então, estou falando só do argumento externo. Então, os alunos, que está aí, é argumento externo. Funciona como sujeito da frase. Tá? Tia Cotinha, lá no ensino fundamental e médio, perguntar qual é o sujeito dessa frase? Qual é o sujeito da frase? Os alunos. Tá? Aqui a gente vai dizer que esse sujeito, na verdade, é um constituinte oracional chamado de argumento externo. Tá? Então, como é que seria lá na atividade avaliativa, na avaliação de terça que vem? Vamos supor... Desculpa te interromper, eu fiquei com uma dúvida, mas os alunos entregaram, não ficariam muito vagos? Os outros não, os outros são argumentos. Não, eu sei, mas nesse caso, o senhor falou que não era interno. Não, observe, entenda. Argumentos, de maneira geral, são as informações essenciais. Todos os 3 argumentos são essenciais. A frase aí, para estar completa, tem que ter os 3 argumentos. Os alunos entregaram as atividades ao professor. Certo? Aí não tem, para ser completo, tem que ter os 3. Eu estou didaticamente separando só o externo para a gente analisar só ele só. Estou pegando para dissecar. Pensa aí. Eu estou pegando, é o corpo, ali é um corpo. Eu estou pegando, vou fazer a dissecação do corpo. Vou abrir ali e a gente vai analisar só aquele termino ali do corpo. Entendeu? Mas para ser completo tem que ter os 3 argumentos. Os alunos entregaram, não está completo. Eu não disse isso hora nenhuma. Eu disse que o argumento externo vai ser o que nos interessa para a análise desta aula. Mas para que a frase esteja completa, tem que ter todos os argumentos exigidos pelo predicador. Então, atividades ao professor é interno. Interno, exatamente. São 2 argumentos internos, que não nos interessam para a aula de hoje. Porque hoje, especificamente hoje, e só hoje, nós vamos analisar o externo. Ok. Amanhã, a gente volta com o interno, e você vai perceber que eles se complementam, eles não são isolados. Aqui eu estou trabalhando isoladamente, apenas por uma questão didática, para fixar melhor o conceito do argumento externo, mas eles não são isolados. Tá? Eles são juntos, são argumentos. É que minha mente Okay? já foi onde o senhor falou lá no interno, e eu já comecei a identificar. Não, o interno e o externo são necessários, igualizantes. A necessidade deles para a completude da frase é a mesma. Tá? Entendi. Só estou separando para a gente entender melhor cada um deles. Pronto, perfeito. Ok? Então tá lá. Preste atenção, por favor. Os alunos, argumento externo, porque é o sujeito da frase. Tá? Letra B. 18B aí. Ontem, o vento forte derrubou o muro de uma casa. Nesta frase, seu nome, querido, que eu me perguntou. Seu nome? Elisama. Vamos raciocinar aí na letra B. Ó. Ontem, o vento forte derrubou o muro de uma casa. Observe aí. O verbo de ação que está aí é derrubou, portanto é o predicador verbal. Ele exige 2 argumentos. Quem derrubou e derrubou o quê? O que foi derrubado? Tá? Então existe 2 argumentos. Quem derrubou? O O vento forte. Derrubou o quê? O muro de uma casa. Então eu tenho 2 argumentos aí, só que só um é externo. Tá vendo? O externo é o vento forte. O externo é o vento forte e o interno é o muro de uma casa. Todo é o muro de uma casa? É o argumento todo. É porque, na verdade, aqui, tipo, se fosse ontem o vento forte derrubou o muro, eu acho que já estava completo. A casa não poderia ser... Ai, peraí que eu não tenho. Isso é adicional? Mas a gente vai ver isso de adicional daqui 2 semanas, e você vai perceber que, na verdade, esse adicional aí está dentro do argumento. Tá? O muro de uma casa é o todo, e dentro dele o muro é o essencial, e o de uma casa é adicional. Mas é o muro de uma casa. Complemento tudo. É um sintagma no final. Ok? Que?
Gente, vocês estão com dificuldades elementares, eu estou com medo. Com muito medo. Sério? Eu cheguei aqui hoje pensando assim, meus alunos já compreenderam o que é argumento, o que é predicador, já sabem o que é predicador nominal, o que é predicador verbal, já sabem o que é um predicador e como ele seleciona os argumentos, já sabem que os argumentos são informações essenciais, porque tudo isso já foi falado antes. Aí agora que eu só ia definir o que é externo e interno dos argumentos, vocês estão com dificuldade de identificar quem é argumento. Aí está difícil, né? A primeira questão da avaliação vai ser toda essa, 2 pontos dos 5, vai ser só para identificar o que é predicador e o que é argumento. Se você não souber identificar isso, você vai se lá na primeira questão. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Olha lá, ó, preste atenção, vou voltar. Ana comprou um carro. Comprou não é um verbo de ação. Verbo de ação é predicador verbal. Se é predicador, exige argumento. Comprou. Quem comprou? Ana. Um argumento. Esse argumento veio antes do predicador, portanto é um argumento externo. Ana comprou o quê? Um carro. Um carro veio depois do predicador, então esse predicador é um predicador interno. É isso que eu quero que vocês entendam agora. Nesta frase da letra B, o vento forte derrubou o muro de uma casa. Derrubou é um verbo de ação. Quem derrubou? O vento forte. É um argumento externo. Entendeu? Derrubou o quê? O muro de uma casa é um argumento interno. O argumento interno a gente vê amanhã. Eu não quero entrar detalhadamente nele. Por quê? Porque lado, cada um no seu quadrado. E acabou com isso. Entendeu? Ah, mas eu quero saber do argumento interno agora. Vai passar as folhas aí, vai ler. E perder seu tempo, porque o que interessa agora é o interno. É o externo. Ok? Interno amanhã. Eu separei didaticamente justamente porque eles têm características diferentes. Se eu misturo, aí eu vou ficar perdido aqui sem saber o que é característica do externo e o que é característica do interno. Vamos falar só do externo, que é o que nos interessa. Tá? Então, o externo aí, o argumento externo é o vento forte. É o que nos interessa aí. Ah, mas o interno não interessa o interno. Ok? Na letra C. Pedro e Jonas foram roubados na saída da aula. Foram roubados, é uma opção verbal, né, que traduz a ideia de roubar. Pedro e Jonas aí é o argumento. Quem foram roubados? Pedro e Jonas. Então, é o sujeito, não é o argumento? É o sujeito. Funciona como sujeito da frase. É o sujeito. Está lá. É o argumento externo, porque ele veio antes do predicador verbal, que é a locução foram roubados. Ok? Veio antes do predicador verbal. Então, veio antes do predicador, seja verbal ou nominal. Então, nesse caso, o predicador é verbal, a opção verbal. O argumento veio antes, é argumento externo. Acabou. Na aula passada, o professor, está faltando aí o artigo, né? Na aula passada, o professor irritou-se com os alunos. Na aula passada, o professor irritou-se com os alunos. O verbo aí é irritar-se. Né? O verbo aí é irritar-se, é uma ação. Tá? Verbo de ação, predicador verbal. Quem irritou-se? O professor, que é o sujeito da frase. Veio antes, está vendo esse argumento? Veio antes do predicador verbal. Portanto, esse argumento é um argumento externo. É só isso que eu quero que você entenda até agora. Por enquanto, é só isso que eu quero que você entenda. Na letra E, Ana é muito inteligente. Neste enunciado aí, nesta frase, não tem verbo de ação. Tem o verbo ser, que é um verbo de ligação. Quando o verbo de ligação não tem verbo de ação, significa que o predicador não é verbal, o predicador é nominal. Qual é o predicador aí? Inteligente. Ele está selecionando um argumento. Quem é inteligente? Ana. Ana é o argumento selecionado pelo predicador inteligente. Ana veio antes do predicador, depois antes. Então é um argumento externo. Estão entendendo? Só vai ser o argumento externo, no caso? Não entendi. Essa frase só vai ter o argumento externo. Nesta frase aí, só o argumento E externo. na anterior também. Né? Na anterior, não. Na anterior tem
o argumento externo com o professor e tem o argumento interno com os alunos. Quem se irrita com alguém ou com algo. Tá? Observe, a definição do argumento externo diz que é o termo que veio antes do predicador, se estiver na ordem direta da frase. Se estiver na ordem inversa, para fazer a análise, o ideal é colocar na ordem direta. Né? Então, se eu dizer assim, ó, o bolo Ana comeu. Bota ali para a primeira. Ela só morre, compra carne e morre. O negócio dela é comprar carne e morrer. Então vamos deixar a Ana comer alguma coisa aí. O bolo Ana comeu. Observe. Preste atenção aqui. O bolo Ana comeu. Aqui houve uma inversão da ordem. Você pode dizer, mas esse que veio aqui não é o sujeito, que está na esquerda aqui. Não é o sujeito. O que interessa não é isso. O que interessa é aqui. Comeu. Certo? Comeu é o quê? É o predicador. Certo? Comeu é o predicador. Quem comeu? Ana. Aqui à esquerda. É o argumento externo. Aí você diz, comeu o quê? Deveria estar aqui o que ela comeu. É ou não é? Esse argumento aqui, que seria o interno, se deslocou do lugar dele para cá. Certo? Aí alguém pode pensar, então o sujeito é o bolo, então o argumento externo é o bolo, ele não é interno, ele não veio depois. Né? Essa ordem aqui, ela está invertida. O raciocínio dessa frase, embora a frase esteja invertida, o raciocínio dessa frase é: Ana comeu o bolo. Então, quando a frase está invertida, respondendo sua pergunta, a primeira coisa que você tem que fazer é botar a frase na ordem direta. Analise sempre a frase na ordem direta. Esse argumento aqui é argumento interno. Por quê? Porque, na verdade, ele deveria ter vindo aqui. A frase é que foi invertida. Certo? Ah, mas ele está antes do verbo. Né? Sim, ele está antes porque a frase foi invertida. Não está na ordem direta. Se você voltar aí para a definição do argumento, tem a ver com a ordem direta. Olha lá, ó. Argumento na página 12. Argumento é a informação essencial e o externo é o que está antes do predicador, quando a frase está na ordem direta, e o interno é o que está depois do predicador, quando a frase está na ordem direta. Ah, e se não tiver na ordem direta? Você põe na ordem direta e analisa na ordem direta. Até mesmo numa prova? Até mesmo numa prova. Principalmente, inclusive, numa prova. Um jeito fácil da gente saber qual Peraí, seria professora, tirar uma foto. externo. O interno seria primeiro a gente localizar qual é o verbo. Isso. O verbo seja o de ação ou seja o nome. E Isso. depois ver qual está após e o que está antes. Mas se tiver invertido, você vai errar. Se for só olhar o que está depois, você vai errar. Entendeu? Por exemplo, ali você poderia marcar que era argumento externo que está antes, mas não é interno. Porque ele deveria estar depois, ele foi deslocado. Houve um deslocamento. Então, qual é o ideal? O ideal é, olhou para a frase e ela está na ordem inversa, coloque na ordem direta e analise na ordem direta. Ah, eu posso analisar na ordem inversa porque eu sou muito bom e eu analiso. Pode, você pode fazer o que você quiser. Mas a probabilidade de dar errado é grande. Ah, então, o raciocínio é esse. Põe na ordem direta e analisa na ordem direta. Ana comeu o bolo. A Isso. Ana vai ser o argumento externo. Isso. Comeu o predicado verbal. O Predicado. bolo, ele vai ser argumento ou argumento? Argumento interno. Isso. É um argumento interno, exatamente. Seria isso. Ok? Então, se a frase estiver na ordem inversa, coloque na ordem direta para poder analisar, para não complicar a sua vida. Você está entendendo? Para análise não induzir você ao erro. Se você fizer a análise na ordem inversa, a probabilidade de erro é grande.
Coloca na ordem direta. Está na ordem direta. Você percebeu que está invertido alguma coisa? Coloque na ordem normal. Né? Quando fala na ordem direta, na ordem normal. Sujeito, verbo, objeto. E analisa a frase assim. Depois que a gente colocar em ordem, a gente pode analisar da qualquer forma. Aí não vai errar. Exato. Por isso que eu estou pedindo para que você coloque primeiro na ordem, né? Para usar o mecanismo de raciocínio da maneira adequada. Tá? Voltemos na letra E, então, o argumento externo é Ana. 18F. Aqueles dois alunos são surdos. Perceba aí que o verbo é de ligação, o verbo ser, são ali o verbo ser, e quando tem verbo de ligação, o predicador não é verbal, é um predicador nominal. Qual é o predicador aí? Surdos. Quem é que são surdos? Aqueles dois alunos. Aqueles dois alunos é o argumento externo do predicador verbal, do predicador nominal, surdos. Na letra G, hoje eu estou exausto. Novamente, estou, verbo de ligação, portanto, se tem verbo de ligação, não tem predicador verbal, o predicador é nominal. O predicador é um nome. Qual é o predicador aí? Exausto. Exausto. Quem é que está exausto? Eu veio antes, tá vendo? Do predicador. O argumento, que é eu, veio antes do predicador, portanto, é um argumento externo. Tá? Argumento externo, em outras palavras, é o argumento exigido pelo predicador que vem antes dele, quando a frase está na ordem direta. Tá? Simples, não tem dificuldade. Agora a parte mais complexa que vai exigir de você é a função sintática do predicador, ou do argumento externo. Tá? Preste atenção, por favor, página 14. No que tange à função sintática, falou que ele tem coisas importantíssimas agora para falar. No que tange à função sintática, por favor, o argumento externo pode exercer as seguintes funções sintáticas: sujeito nuclear, sujeito pronominal e sujeito nulo. Sujeito nuclear, sujeito pronominal e sujeito nulo. Eu vou explicar cada um deles para a gente entender. Começando com o sujeito nuclear. Ô professor, desculpa te interromper. Nessa frase, hoje eu estou exausto, esse estou é o que mesmo? Só para anotar. Verbo de ligação. Verbo de ligação? Se tem verbo de ligação é o que mesmo? Só serve para isso, para ligar. Verbo de ligação é verbo de ligação, serve para ligar. Tem mais nenhuma outra função. Ele liga o argumento ao predicador. Tá? Só tem essa função aí. Voltemos. Primeira função sintática do argumento externo é sujeito nuclear. Preste atenção, por favor. Silêncio, por favor. Eu vou colocar uma frase aqui para a gente raciocinar. Raciocine comigo, por favor, nessa frase que está no quadro. Os meus 3 amigos chatos chegaram. Tem verbo de ação aí? Chegaram. Tem verbo de ação, chegaram. Então, chegaram é um predicador verbal. Já sabem disso. É um predicador verbal. Esse predicador verbal seleciona um argumento. Quem chegou? Quem chegou? Os meus 3 amigos chatos. Foram eles que chegaram. Esse argumento
é argumento deste verbo, tá vendo? Então ele veio antes do predicador verbal. Se veio antes do predicador verbal, esse argumento é de tipo Externo. argumento externo. Muito bom. Então, é isso que você vai fazer. Vamos supor que esteja destacado lá esse termo, para você analisar esse termo aqui, todinho. Os meus 3 amigos chatos. Olha lá. O que é que ele é? Ele é que constituinte oracional aí? Dedicação. Ele é que constituinte oracional? É predicador ou argumento? Argumento. Então, identificação, argumento. Que tipo de argumento? Externo ou interno? Argumento externo. É argumento externo ou interno? Externo. Pronto, então vai botar aqui, ó, classificação. Argumento externo. Muito bom. Função sintática agora. Preste atenção, por favor. Preste atenção, por favor. Este argumento externo tem vários termos dentro dele. Os meus 3 amigos chatos. 5 termos aqui, né? Não é isso? Dentro deste argumento externo, um desses termos é o núcleo do argumento externo. Como é que eu sei que é o núcleo? Núcleo é a palavra mais importante dentro daquele argumento e é a palavra com a qual os outros termos do argumento se relacionam. Tá? Então, qual é o núcleo deste argumento aí? Qual é o núcleo dele? Amigos. Porque todos os outros. O quê? Eu posso dizer os amigos. Meus amigos. Posso dizer meus amigos. Posso dizer 3 amigos. E posso dizer amigos chatos. Então, todos os outros termos dentro do argumento estão ligados ao nome amigos. Então, amigos é o núcleo deste argumento. É quase uma série. Quando um argumento, preste atenção, quando um argumento possui um único núcleo, e ali, por exemplo, são 5 termos, mas só tem um núcleo. O núcleo é amigos. Quando um argumento possui um único núcleo, ele será um argumento externo com função sintática de sujeito, não é sujeito aqui da frase? Sujeito nuclear simples, porque tem um núcleo só. Tá? Então, quando um argumento tem um único núcleo, este argumento a função sintática dele é de sujeito nuclear simples. Ok? Agora, é possível, por exemplo, na frase Ana e Pedro chegaram. Vamos lá. Ana e Pedro chegaram. Nessa frase, Ana e Pedro chegaram. Tem verbo de ação? Ana e Pedro chegaram. Tem verbo de ação, sim ou não? Sim. Tem. A ação de chegar. Então, isso aqui é um predicador verbal. Esse predicador verbal está selecionando um argumento. Quem chegou? Quem chegou aí? Ana e Pedro. Ana e Pedro é o argumento deste predicador verbal, tá vendo? Então, isso aqui é um argumento externo, porque veio antes do predicador, certo? Então, se a gente fosse classificar Ana e Pedro é argumento externo, e a função sintática dele qual é? É sujeito, eu sei o que é o sujeito da frase, mas de que tipo? Eu preciso tipificar esse sujeito certinho, entendeu? Aqui, nesta frase, você viu que o argumento tinha um sujeito, e dentro desse sujeito
só de um núcleo, que é amigos. E aqui, qual seria o núcleo desse argumento aqui? Ana e Pedro. Qual seria o núcleo? Ana e Pedro. Por quê? Porque Ana praticou a ação de chegar e Pedro também praticou a ação de chegar. Então aqui na verdade eu tenho dois núcleos. Quando eu tenho mais de um núcleo, isso aqui é núcleo, vou colocar de novo. Isso aqui é núcleo, isso aqui é núcleo. Quando eu tenho mais de um núcleo dentro de um mesmo argumento externo, é porque a função sintática dele é de sujeito nuclear composto. Agora é composto, porque tem mais de um núcleo. Quando tem um núcleo só, sujeito nuclear simples. Quando tem mais de um núcleo, sujeito nuclear composto. Não é difícil, é? Sujeito nuclear simples, quando tem um núcleo só. Sujeito nuclear composto, quando dentro do argumento externo eu tenho mais de um núcleo. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 200, não interessa. Mais de um é sujeito nuclear composto. Entendido até aí? É que é? Em geral, é um substantivo. O núcleo do sujeito nuclear, né, é um substantivo. Quando tem mais de um, dois, né, substantivos. Não, são dois núcleos. Perceba que os dois praticaram a mesma ação. Ana chegou, já são dois núcleos. Certo? Aqui são dois núcleos, ó, dois. Esse é núcleo, esse é núcleo, esse é núcleo, esse é núcleo. Aqui é um núcleo. Tá? Exato. Esse aqui é composto, porque tem dois núcleos. Este é simples. Ok? Estão entendendo a diferença entre a função sintática de sujeito nuclear simples e sujeito nuclear composto? A diferença é básica. Se tem apenas um núcleo, sujeito nuclear simples. Se tem mais de um núcleo, sujeito nuclear composto. Essa é a função sintática do argumento externo. Uma delas. Diga. Nessa frase, como a gente vai identificar? Vai estar lá em negrito nessa prova, no seu pé? Vai estar grifado. Vai estar grifado. Vai estar. Aí, com o argumento, a gente vai dizer Exatamente. Você só vai fazer a identificação e classificação. O senhor vai dar o... Ele Já vai vai especificar o que ele quer que a gente analise. Já vai estar grifado. Grifado e numerado. Eu ia preencher isso aqui, eu vou preencher aqui. Praticar o argumento. Acho que seria argumento. Se tivesse grifado, você tem que imaginar assim, ó. Vamos pegar aí o exemplo em 18A. 19A, perdão. 19A, página 14. Leandro comprará um apartamento novo. Quem comprará? Leandro. Perceba que esse argumento é antes do verbo comprar, portanto é argumento externo. A função sintática desse argumento externo. Ora, observe que só tem um nome dentro do próprio argumento. Então ele próprio será o núcleo. Se só tem ele lá dentro do argumento, Leandro é o argumento, só tem um nome. É Leonardo? Troquei o nome da dupla, né? Eu troquei o componente da dupla. Tá? É Leandro. É Leonardo. Leandro morreu. É um morto sem que fica mais vivo, né? Um morto fica mais vivo na memória. Leonardo é o argumento externo. Dentro desse argumento externo só tem um nome, que é Leonardo. Então ele próprio é um núcleo. Então só tem um núcleo, portanto, é um sujeito, função sintática, sujeito nuclear. Se fosse na avaliação, como é que seria? Estaria, preste atenção para a gente não perder. Silêncio! Por favor. Lá na avaliação vai estar exatamente como está na frase aí, ó. Vai estar grifado o nome para você analisar
e geralmente vai ter uma numeração. Nome 1, nome 2, nome 3, para você fazer a análise relacionada àquele nome específico. Então, suponhamos que fosse Leonardo aí. Leonardo está destacado lá para você analisar. Nesta frase aí, Leonardo é o quê? É um argumento. De que tipo? Um argumento externo. Qual a função sintática dele? Sujeito nuclear simples. Nesse caso aí de Leonardo, sujeito nuclear simples. Ok? Entendido? É isso que vai fazer lá. Não é nada diferente do que a gente está fazendo aqui. Tudo igual. Na letra B, 19b. No domingo passado, a missa estava maravilhosa. Perceba que não tem verbo de ação, verbo de ligação, verbo estar. Predicador é nominal, maravilhosa. Quem é que estava maravilhosa? A missa. A missa tem dois termos dentro desse argumento, né? É um argumento externo, que tem dois termos dentro dele. Um deles é o núcleo. Qual é o núcleo aí? Não. Um termo é o núcleo. Uma palavra só. Qual é a palavra que é o núcleo? Isso. Então, se tem um núcleo só, por que missa que é o núcleo? Porque eu posso dizer a missa. A está ligado à missa. Tá? Então, missa é o núcleo. Este argumento externo tem como função sintática sujeito nuclear simples. Por quê? Porque é um sujeito que tem um único núcleo. Simples assim. Na letra C, uma amiga de Jequié mudou-se para Paris. Tá? Hoje, uma amiga de Jequié mudou-se para Paris. Quem mudou-se? Quem mudou-se aí? Uma amiga de Jequié. Uma amiga de Jequié. Tudo isso aí é o argumento externo. Uma amiga de Jequié. Quem mudou-se foi uma amiga de Jequié. Nesse termo, uma amiga de Jequié tem uma única palavra aí que é o núcleo. Qual é? Amiga. Eu posso dizer uma amiga e posso dizer amiga de Jequié. Tá? Então, amiga é o núcleo. Significa que esse termo é um argumento externo, que vem antes do predicado mudou-se. E este argumento externo exerce a função sintática de sujeito nuclear simples, porque tem um único núcleo, que é amigo. Ok? Na letra D, aqueles dois alunos displicentes foram reprovados. Opção verbal, foram reprovados, aí é o predicador verbal, a ação de reprovar. Quem foram reprovados aí? Aqueles dois alunos displicentes. Dentro desse argumento externo todo, eu tenho um núcleo. Qual é o núcleo aí? Alunos. É uma palavra, o núcleo sempre é uma palavra só. Porque dois. Tá? Então, alunos é o núcleo. Então, eu posso dizer aqueles alunos, posso dizer dois alunos e posso dizer alunos displicentes. Então, este argumento externo exerce a função sintática de sujeito nuclear simples, porque tem apenas um núcleo. Ele é grandão, o argumento, mas só tem um núcleo. Então, é sujeito nuclear simples. Já os exemplos que estão em 20, A, B, C e D, são exemplos de sujeito nuclear composto. Olha lá, ó. Amanhã, Bruno e Alexandre chegarão de viagem. Quem chegará de viagem? Bruno e Alexandre. É o argumento externo. Este argumento externo, observe, tem dois núcleos. Bruno chegará e Alexandre chegará. Quando tem dois núcleos, a função sintática é de sujeito nuclear composto. Mais de um núcleo, sujeito nuclear composto. Professor, o I entra também? Como é que é? Não. Os dois núcleos são Bruno e Alexandre. O I é um conectivo que está ligando os dois núcleos. Mas lembre sempre que núcleo é uma palavra só. Então, se tem dois núcleos, são duas palavras que são no núcleo. Bruno é um, Alexandre é outro. Ok? Na letra B, calor e chuva são características climáticas de Belém. Aí, nesse caso, não tem verbo de ação, o predicado é nominal, né? São características climáticas de Belém.
que é um sintagma nominal, está funcionando como predicador aí. O que é que são características climáticas de Belém? O calor. Calor e chuva. Calor e chuva, portanto, é o argumento externo. Argumento externo com dois termos aí compondo o argumento. Tem dois núcleos. O calor é uma característica climática de Belém e a chuva também é uma característica climática de Belém. Então, são dois termos que são os núcleos desse argumento externo. Esse argumento externo tem dois núcleos, a função sintática dele, sujeito nuclear composto. Tá? Na letra C, professores, alunos e funcionários merecem respeito. Professores, alunos e funcionários merecem respeito. Né? Tem aí o verbo merecer, observe aí, verbo de ação. Quem merece, merece algo. Quem é que merece respeito aí? Observe, professores, alunos e funcionários é o argumento externo, seria o sujeito dessa frase, né? É o argumento externo. Esse argumento externo tem a função sintática de sujeito nuclear composto. Por quê? Porque ele tem três núcleos. Quem é que merece respeito? Professores, alunos, funcionários. São três núcleos. Tá? Então, mais de um núcleo já sabe o sujeito nuclear composto. A função sintática é essa. Tá? Letra D. Certamente, meu filho e minha neta não morariam em Jequié. Certamente, meu filho e minha neta não morariam em Jequié. Quem é que não moraria em Jequié? Meu filho e minha neta. Ok, esse é o argumento externo. Veio antes do predicador, que é morariam. Tá? Nesse caso aí, qual é o núcleo, ou quais são os núcleos deste argumento externo? Não, só são dois nomes. Filho, neta. São dois nomes. Filho, neta. São dois núcleos, certo? Eu posso dizer meu filho e posso dizer minha neta. Cada núcleo só pode ser uma palavra. Ok? Meu filho não pode ser núcleo, é filho. Minha neta, núcleo, neta. Ok? Então são dois núcleos. Dois núcleos, função sintática desse argumento externo, sujeito nuclear composto. Tá? Professor, a letra B, quem é o predicador? Não entendi. Na letra B, características climáticas de Belém. Tudo isso aí é o predicador nominal. É o sintagma nominal. Não acabou, não. Quem está arrumando para ir embora aí está totalmente equivocado, porque o melhor está por vir. O mais gostoso eu deixo no final. Para depois você ir embora, tomar na cara quando chegar lá na prova e dizer, eu não vi isso aqui na aula, não. Tá, foi embora. Não posso fazer nada com você. Preste atenção agora. Essa é a primeira função sintática que pode ser exercida pelo argumento externo. Só falamos de uma, sujeito nuclear, simples ou composto. Mas é só uma, tem outras. Segunda função sintática do argumento externo. A função sintática de sujeito pronominal. Preste atenção agora para entender. Sujeito pronominal é a função sintática desempenhada pelo argumento externo que seja representada por um pronome pessoal nominativo explícito, grite explícito. Pronome pessoal nominativo explícito, explícito é muito importante, explícito no enunciado. O que é um pronome pessoal nominativo, só para a gente relembrar? O pronome pessoal nominativo são aqueles chamados pela tradição gramatical de pronome pessoal do caso reto. Aí na apostila tem eles, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, além de também você e vocês, que foram incorporados a esses pronomes também chamados de pronomes pessoais do caso reto pela tradição gramatical. Tá? Então, esses aí são pronomes pessoais. Se o sujeito da frase for um pronome pessoal desses,
explícito. Explícito quer dizer que eu enxergo com esses olhos que um dia a terra comeu. Né? Isso aqui é explícito. Tá? Então, se eu estiver enxergando lá e for um desses pronomes o núcleo, então o nome, a função sintática será de sujeito pronominal. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa frase, por exemplo, como essa, ó, vou colocar aí, eu comi o bolo. Eu comi o bolo. Nessa frase tem verbo de ação, gente? Eu comi o bolo. Tem verbo de ação? Sim. Qual? Comi. Então, predicador verbal. Quem comeu? Quem comeu? Eu. Então, isso aqui é um argumento externo. Argumento externo que veio antes do predicador. Tá? Argumento externo. Dentro do predicador tem apenas uma palavra. E ela é um pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal nominativo. Tá? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas são pronomes pessoais, certo? Se o argumento externo for um pronome pessoal, ele não será sujeito nuclear simples, como alguém poderia pensar. Alguém poderia dizer, só tem um núcleo, então sujeito nuclear simples. Não, se é um pronome, né? Eu não é um pronome? Sim. É ou não é? É um pronome pessoal. Então, a função sintática agora aqui é sujeito pronominal. Tá? Então é essa a função sintática. Sujeito pronominal. Sujeito pronominal. Ok? O que é um sujeito pronominal? É um sujeito representado por um pronome pessoal. Simples. O sujeito pronominal, ele só está presente